Hoje pela manhã eu falei sobre você não pode perder o seu filho de vista, e uma das coisas que eu sempre disse a respeito dessa mensagem é que eu gostaria de ter ouvido essa mensagem quando minhas filhas eram pequenas. Graças a Deus, minhas duas filhas casadas, elas amam o Senhor, amam os átrios do Senhor, e isso para mim é a maior herança e o maior legado que eu posso ter deixado para elas. Hoje eu gostaria de ver um outro tema, aproveitando o fato que vocês sabem que a Juliana é magistrada aqui em Luanda, o Mateus é membro do Ministério Público aqui da cidade, e eu queria trazer um tema sobre o maior de todos os julgamentos que aconteceram na história, que é o julgamento de Cristo, quando ele foi condenado à morte. E procurar tirar algumas lições desse momento, sobretudo quando eu me deparo com um homem com o perfil de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, até pouco tempo, era discutida a sua real existência, porque aqueles que eram contra e que são contra as Escrituras, eles querem acabar com a autoridade das Escrituras, e eles adentram pelo campo acadêmico, tentando descaracterizar alguns personagens bíblicos. Mas em 1961, veja, foi agora, em 1961, um grupo de arqueólogos descobriram em Cesareia Marítima uma pedra que ela tinha sido usada já em segunda mão, mas havia nela uma inscrição, e nessa inscrição tinha lá o nome de Tibério, Pôncio Pilatos, e nesse texto, escrito em latim, os historiadores puderam confirmar a existência, agora em termos de um objeto, de uma inscrição, da existência de Pilatos. Quando a gente ouve falar em Pilatos, a gente geralmente logo liga aquilo que aconteceu lá no julgamento de Cristo e a sua crucificação. Poucos se lembram que Jesus Cristo cita Pilatos. E ele cita quando ele fala a respeito de que Pilatos era um homem sanguinário, e ele tinha por incumbência como procurador, já que a família de Herodes não foi capaz de dominar toda a Judéia, ele então era um emissário de Roma, de Tibério, e o que ele menos queria era dar notícias ruins para Roma, e quando era necessário, ele usava força. E a Bíblia diz que Jesus cita os galileus que foram mortos a mando de Pilatos, e quando a gente lê, às vezes a gente passa despercebida a presença dele, e lá em Lucas capítulo 3, Jesus cita Pilatos, e que ele era um homem que fez juntar o sangue dos galileus com o sangue das suas ofertas. Então ele aproveitou o momento de culto dos judeus, que estavam lá talvez criando alguns problemas para ele, e manda matá-los. Então ele não era um homem assim, tão fraco e tão inocente, como muitas vezes a nossa ideia é essa. Mas ele era um homem que tinha interesses, e o interesse dele era causar o menos de problemas para Roma, para que ele pudesse continuar ali naquela função. Pilatos, ele nos ensina alguma coisa, e eu gostaria nesta noite de aprender com Pilatos o que não se deve fazer.
Porque alguém disse que o sábio, o inteligente, aprende o sábio, não, melhor, o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. E eu convido você a se tornar um sábio e olhar um pouco a vida de Pilatos e aprender por contraste o que ele fez e o que você não deve e não pode fazer. Então, por favor, pode projetar aí o primeiro slide, por gentileza. O texto é Mateus 27, de 11 a 26. Nós vamos fazer a leitura desse texto, por favor. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, como disse anteriormente, Pilatos é uma figura histórica que existiu de fato, e o grande interesse dele era político, fazer o que as pessoas queriam, exatamente para não criar um tumulto. Mas Pilatos, ele tinha esse defeito de querer agir conforme a boa política. Um homem, praticamente um homem indeciso. E o grande defeito dele foi esse. E a primeira lição que eu aprendo com a vida de Pilatos, por contraste, é que ele não agia conforme sua convicção. Ali, esse primeiro slide mostra, lá em Lucas 23, o plano dos fariseus em acusar Jesus. E Pilatos tinha conhecimento disso, e o texto revela isso. Mas vamos logo já no outro slide, por favor. Pode passar. O primeiro defeito desse homem indeciso é que ele sabia muito bem, o texto fala, que Jesus era inocente. E ele não agia conforme a sua convicção. Esse é um grande problema.
Embora a Bíblia diga claramente que peca quem é precipitado, que não é bom proceder sem refletir, a Bíblia diz também lá em Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. No entanto, quando a convicção ela chega à nossa alma e ao nosso coração, nós não podemos titubear. Se aquilo que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, não é proibido nos mandamentos nem nas Escrituras, e eu não tenho dúvida a respeito disso, eu devo fazer aquilo que o meu coração, embora seja contaminado, mas se não há nenhuma proibição nas Escrituras, eu devo agir. É ruim agir sem convicção, agir simplesmente por agir, ou não tomar uma decisão. Então a primeira lição que eu aprendo com esse homem, é que ele era indeciso demais, e ele tinha certeza absoluta que Jesus era inocente. Mesmo assim, ele deixou de tomar uma posição por outros interesses, e esse é um grande perigo que eu e você corremos na vida, deixar de tomar algumas decisões por outros interesses, mesmo sabendo que aquilo que nós acreditamos é o correto. Você pode pagar um preço alto por isso, mas a sua consciência fica tranquila. Primeiro defeito de Pilatos, para que você nem eu andemos por esse caminho: não agia conforme a sua convicção. Segundo defeito, vamos lá, número 2, delegava aos outros as decisões que tinha que tomar. Alguém disse que ele não tinha o segredo, nunca teve o segredo do sucesso. Ninguém nunca conseguiu descobrir uma fórmula do sucesso. Mas o segredo e a fórmula do insucesso, alguém disse que é tentar agradar a todos. Se na sua vida, no seu trabalho, naquilo que você faz, se você tentar agradar todo mundo, você está fadado ao insucesso. Você não pode tentar fazer essa boa política apenas. Se você quiser agradar todo mundo, as coisas não vão dar certo. E é isso que esse homem, ele tentou fazer. Quando ele delega a decisão que estava nas suas mãos para outros, talvez ele quisesse, ainda ressoava na sua mente aquele caso em que ele mandou matar os galileus, lá que está, como eu citei, lá naquele texto, lá em Lucas 3, quando ele manda passar ao fio de espada muitos galileus. Talvez ele estivesse assustado de ser taxado de um homem sanguinário, e essa notícia chegar a Roma e ele ser destituído da sua posição. Mas, meus irmãos, existem coisas que eu não posso delegar, como eu disse hoje pela manhã. Existem coisas que eu não posso terceirizar. E Pilatos, ele errou porque ele tentou terceirizar algo que estava referido apenas a ele. Estava nas suas mãos realizar aquilo. Terceira lição que eu aprendo com Pilatos, tudo por contraste. Ele desprezava as evidências espirituais em suas decisões. A Bíblia diz, com uma clareza muito grande, que no meio do julgamento, o que aconteceu? A sua mulher manda um recado. A tradição, os historiadores dizem que o nome da mulher é Cláudia. Essa mulher manda um recado para Pilatos dizendo: não se envolva com esse justo. Eu
Hoje eu muito sofri em sonho por causa dele. De alguma maneira, aquele homem recebeu um recado diferente. Não foi o profeta, não foi o sacerdote, não foi algum soldado, algum amigo que mandou o recado. Foi a sua esposa dizendo que ele não poderia se envolver com aquele homem justo. Mesmo assim, ele despreza as evidências espirituais nessa sua decisão. Para mim e para você, Deus usa circunstâncias, é claro que Ele usa, principalmente a sua palavra, para nos mostrar o que Ele quer, o que Ele não quer. Mas Ele usa circunstâncias secundárias para nos ensinar, para nos orientar. A Bíblia diz que Deus ele nos fala através de portas que se abrem e portas que se fecham. Muitas vezes as portas se fecham e queremos buscar um atalho ou uma maneira diferente de passar por ali. E Deus está nos preservando. Muitas vezes as portas estão escancaradas para que a gente possa passar, porque Deus tem um propósito para além daqueles limites para você e para mim. Então, não despreze evidências, busque a Deus, peça a Deus. Nós temos inúmeros casos nas Escrituras que os homens de Deus, eles pediam a direção, pediam um sinal, pediam uma orientação, e não é errado fazer isso. Peça a Deus direção, você tem uma decisão a tomar, peça a Deus orientação, qual caminho você deve escolher. Lá no Salmo 25, 12, há um texto que sempre tem me ajudado. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor. Isso me ensina que a vida me apresenta muitos caminhos, muitas decisões que eu tenho que tomar. Mas quando eu temo a Deus, Ele mesmo vai me instruir qual caminho eu devo escolher. Pois não. Então, a primeira lição, como disse, que eu aprendo por contraste da vida de Pilatos, é que ele não agia conforme a sua convicção. A segunda é que ele delegava aos outros as decisões que tinham que tomar. A terceira é que ele desprezava as evidências espirituais em suas decisões. Mas a quarta foi a pior de todas. O que ele tentou fazer, e que muita gente hoje em dia, querendo trilhar o caminho do politicamente correto, toma. Ele tentou sem sucesso a neutralidade no mundo espiritual. É impossível. Você que já ouviu falar de Jesus, e você que talvez esteja ouvindo hoje falar sobre Jesus, você não tem como ser neutro na vida espiritual. Tanto que Jesus diz com toda a clareza: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há como você falar: não, eu gosto, mas não gosto muito. Eu acredito, mas não acredito muito. Não há essa possibilidade para você. Ou você é de Deus ou não é. Tanto é que várias verdades bíblicas, elas se apresentam em uma ou duas vias e segunda via, não numa terceira via, não uma terceira via neutra. Não existe isso nas Escrituras. É céu ou inferno, é o caminho estreito ou o caminho largo, é o quente ou o frio, sempre assim. Você vai encontrar nas Escrituras sempre essa dualidade de oportunidades que você pode encontrar. E Pilatos, quando ele pede a água e lava as mãos,
Ele está tentando ali ficar numa posição neutra diante daquele acontecimento, e isso é impossível. Pilatos teve uma grande oportunidade. A Bíblia diz que lá em João 18, verso 38, que ele faz uma pergunta para Jesus, a seguinte: o que é a verdade? O que é a verdade? Ele estava diante de Jesus, o mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você for ler o texto de João, você nota que ele faz a pergunta e imediatamente ele não espera a resposta. Ele imediatamente volta-se para o povo e pergunta: quem vocês querem que eu solte? A Cristo ou Barrabás? Existe um detalhe do texto bíblico que às vezes a gente passa também despercebido. Barrabás era um criminoso conhecido. E quando é que o criminoso é conhecido? Quando ele faz barbaridades. E todo mundo sabia quem era Barrabás. Ele sabia quem era Barrabás. No entanto, ele simplesmente tenta, como disse ao final, uma neutralidade no mundo espiritual. Portanto, meus irmãos, eu quero convidar você, nesta noite, a sair do mundo da indecisão. Eu quero convidar você que está me ouvindo aqui, a deixar esse mundo de tentar agradar a Deus e o mundo ao mesmo tempo, a não tomar posição com relação ao destino da sua alma. O que você está esperando que aconteça para você tomar uma decisão, já que você já compreendeu, já que Deus já mostrou para você, já se revelou a você e revelou coisas maravilhosas? O que você espera para assumir e usar o que resta da sua vida neste mundo para a glória de Deus? O que falta? O que falta para você procurar o pastor, dizer: olha, eu quero ser membro da igreja, eu quero me envolver nesses projetos, eu quero usar parte da minha inteligência, dos meus recursos, da minha simpatia, da minha influência, para que o nome de Jesus seja conhecido. Quando eu vejo essa guerra lá no Israel, eu fico pensando, o motor desses homens suicidas, terroristas horríveis, é que eles têm convicção absoluta de que eles estão fazendo aquilo para agradar a Deus, o Deus deles. Tanto é que nas investidas eles gritam: Allahu Akbar, Allah, Deus Todo-Poderoso. Eles creem que eles estão fazendo aquilo para agradar a Deus. Enganados que estão, mas fazem por convicção religiosa. Portanto, talvez esteja na hora de você tomar uma posição. Não seja como Pilatos. Não tente lavar as suas mãos. Não seja um indeciso. Eu tenho ouvido já há algum tempo algumas ilustrações, e uma delas que me chama a atenção, nem sei quem contou, não me recordo, mas dizem que certa vez Deus e o diabo estavam em lados opostos e havia um grande muro que separava, e Deus chamava as pessoas para virem para o lado de cá, e muitas pessoas estavam em cima do muro, e o diabo chamava pessoas para virem para o lado dele. E a uma determinada altura alguém pergunta:
para o diabo: e os que estão em cima do muro, você não tem interesse? Não, quem está em cima do muro já é meu. Porque Jesus fala com toda clareza. Repito, quem não é por mim, é contra mim. Então, nesta noite, meu desejo, a minha oração, Deus me trouxe tão longe, eu quero dar a oportunidade a você a tomar a decisão mais importante da sua vida. Lá no capítulo 1 de João, a Bíblia diz de uma maneira muito clara que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa receber, você precisa crer. É claro que nós cremos na visão e na teologia que nos ensina que é Deus que toca, mas a Bíblia diz que Deus usa a sua palavra para tocar na vida das pessoas. Deus vai usar graça e misericórdia. Na graça, que é que todo mundo gosta, Deus nos dá o que nós não merecemos. Mas na misericórdia, para você que é um pecador como eu, Deus deixa de dar o que nós merecemos. Na misericórdia, Deus encolhe a sua mão de um juízo mais severo sobre a minha vida, por causa de Jesus. Por isso, tão importantes estas duas noções, essas duas palavras, na graça e na misericórdia que é oferecida a você. Há muitos anos atrás, um pastor não foi desobediente e ele ofereceu a mim essa oportunidade de entregar a minha vida, de receber Jesus Cristo. E eu quero dar a você essa oportunidade de orar a mesma oração que eu fiz. A mesma oração que eu fiz, entregando a minha vida, não me tornando como Pôncio Pilatos, indeciso naquilo que é mais importante, que é o futuro da sua alma e a sua eternidade. Vamos orar. Quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus, nesta noite, nós pudemos aprender na Tua Palavra, como Pôncio Pilatos. Ele foi um homem indeciso naquilo que jamais ele poderia ser. Como ele teve a oportunidade de face a face falar com Jesus, e mesmo assim não aproveitou essa oportunidade. Nesta noite estamos aqui juntos, diante da Tua Palavra, e nós queremos, ó Deus, dar a todas as pessoas aqui, através do Teu Espírito e da Tua Palavra, oportunidade para receberem a Jesus, para tomarem uma decisão, para saírem da indecisão, para darem esse passo que, embora possa parecer que é humano, é divino, é Deus quem conduz, é Deus quem toca, é Deus quem faz nascer, Deus que dá vida àquele que estava morto nos seus delitos e pecados. Nós cremos nisso. Por isso, ó Deus, que essa seja uma noite de salvação. A você que está aqui, que nunca tomou uma posição, quero convidar você a orar comigo, não em voz alta, só você e Deus, a oração que eu vou fazer agora. Senhor Deus, nesta noite, ouvindo a Tua Palavra, eu me arrependo, ó Pai, dos meus pecados. E confesso que sem o Senhor eu estou perdido. Mas quero, ó Deus, nesta noite,
como a tua palavra ensina, recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, toma a minha vida nas tuas mãos, purifica o meu passado, abençoa o meu presente, ilumina o meu futuro, abençoa minha casa, minha família, meu lar. Mas, ó Deus, que eu não me torne como Pôncio Pilatos, que teve a grande oportunidade, quando ele pergunta o que é a verdade. Eu reconheço, nesta noite, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Toma minha vida nas tuas mãos, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que fez essa oração, pois procure o pastor, procure algum dos presbíteros e se disponha a fazer a classe catecúmenos, fazer a classe de novos membros e se tornar um membro da Igreja Visível. Deus abençoe.